Graça e paz, queridos. 2022 já está quase terminando e, como todos os anos, muitos de nós fazemos uma promessa, principalmente se você é cristão. Você diz sempre: este ano eu quero ler a Bíblia inteira, ou eu quero todos os dias ter o meu tempo de leitura e de oração. E a maioria, talvez 90% das pessoas que fazem essa promessa não as conseguem cumprir. E muitas vezes não é porque eles tenham preguiça ou não queiram aprender mais. Muitas vezes eles não sabem como realizar e fazer um devocional efetivo. E eu decidi fazer esse vídeo como resumo de uma das mensagens que eu preguei alguns meses atrás no Centro Cristão Silver. Eu quero fazer um rápido resumo de como você pode realizar o seu próprio devocional e assim para que você venha ter um 2023 de vitória nesse aspecto, que você venha ter um ano realmente no qual você possa se sentir realizado por haver cumprido a promessa de ler e estudar a palavra todos os dias. E eu quero ensinar você a fazer o seu próprio devocional bíblico. E um dos meios nos quais, o primeiro meio no qual você precisa ter para realizar o seu próprio devocional é ter uma Bíblia com uma versão que seja cômoda a sua leitura. Eu, por exemplo, uso em português a versão traduzida Ferreira de Almeida. Em espanhol eu gosto da versão Reina Valéria. Em alemão eu gosto da versão Schlachter. São as versões que para mim são cômodas e fácil leitura. E o primeiro que você precisa é ter uma boa Bíblia. Então, o primeiro que você pode fazer ainda esse mês de dezembro é ir a uma biblioteca ou encomendar por meio do Amazon ou qualquer uma Bíblia que seja fácil a leitura para você, que você possa entender o que está lendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que acontece muitas vezes, o que faz muita gente se desanimar na hora da leitura bíblica é fazer perguntas ao texto que não tem nada a ver com o texto escolhido para ler. Então, o primeiro ponto é: faça a pergunta certa para começar a ler e viver a Bíblia corretamente. Você e eu precisamos aprender a fazer a pergunta certa do texto lido. Quando você estiver lendo algum texto da Bíblia, você vai olhar para ele, ler e fazer uma pergunta sobre algo do texto escrito. Busque a questão do texto, entenda qual é a mensagem daquela parte que você escolheu para ler. E não faça perguntas ao texto que não estejam relacionados ao que você está lendo. A segunda coisa que é muito importante, irmãos, faça anotações. Faça sempre suas anotações espirituais sobre tudo que você conseguiu absorver daquele texto bíblico. Escreva todas as respostas das perguntas que você faz ao texto. Grave-as, escreva-as em um caderno de anotações. Faça as suas anotações. Escreva todas as respostas possíveis do texto lido. Ler a Bíblia, irmãos, é diferente de estudar a Bíblia. Um devocional é um estudo. Para estudar a Bíblia, você vai ter que aprender a fazer anotações espirituais. Marque e faça sempre as suas anotações dos textos estudados. Existem Bíblias que já vêm com um espaço
no qual onde você pode anotar, fazer desenhos, pintar, mas adquira esse hábito, ele é muito bom, muito bom. Este simples ato de escrever e marcar vão abrir os teus olhos para ver coisas dos textos que você está estudando que talvez você não havia visto antes. Eu tenho alguns livros, alguns cadernos de anotações que eu faço quando estou lendo a palavra de Deus. Também os faço também digitalmente. É muito importante adquirir este hábito. Ponto número 3, descubra como aplicar o texto estudado. Descubra como você pode aplicar. O resultado de cada devocional é a sua aplicação. Como esse texto pode mudar a minha vida? O que esse texto está querendo dizer para mim? Qual é o ensino adquirido nestes versículos? Como posso fazer desse texto uma realidade na minha vida? Existe um ditado que diz que a interpretação sem a aplicação é como um aborto. Ou seja, quando não há uma aplicação do texto, nós impedimos o seu processo natural de desenvolvimento. Independente do texto estudado, se no final da sua análise você não se tornar um pouco mais parecido com Cristo, não terá sentido esse devocional. Um fato interessante, irmãos, sobre estudar e praticar o texto está em que nós acreditamos mais quando praticamos ou quando vivemos o que o texto nos ensina. Traz uma certa credibilidade. Na verdade, é muito mais. Você confiará muito mais em um médico que ele tem experiência naquilo que ele está falando do que num médico que tem apenas teoria daquilo que ele está falando. A gente sempre vai dar muito mais credibilidade para aqueles que viveram aquilo que eles estão falando. Por isso, a prática de texto bíblico ela é fundamental para a sua maturidade espiritual. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que acreditam no Espírito Santo, mas acreditar apenas e não ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo são duas coisas completamente diferentes. O que vai fazer a diferença, irmãos, em nossas vidas não vão ser a quantidade de versículos bíblicos que conhecemos ou quanto tempo nós lemos a Bíblia. Mas o que vai fazer a diferença é se você e eu obedecemos aquele texto estudado, aquele devocional, aquele ensino no qual o Espírito Santo nos conduziu, né, ou a revelação que nos foi dada pela palavra. Isso sim faz a diferença. Não importa quantas Bíblias você esteja lendo, mas sim o quanto você esteja vivendo do seu devocional, do seu tempo com Deus. Estude a Bíblia. Ponto número 4. Estude a Bíblia sistematicamente. Leia livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tema por tema. Algumas pessoas fazem da seguinte maneira, soa até um pouco estranho isso, alguns agarram suas Bíblias, fecha, abre rapidamente, coloca o dedo e diz: Senhor, fala comigo. Ele é onde o dedo está, eles têm como a palavra de Deus para a vida deles naquele dia. Irmãos, isso não é estudo da palavra. Isso não está bom. Não é assim que se estuda a palavra de Deus. Ela deve ser lida sistematicamente, com ordem, com um programa, como um calendário. Faça com ordem, livro por livro, versículo por versículo. O quinto ponto, leia e leia, releia, sature a sua mente com a leitura da palavra. Quanto mais você ler a palavra, mais você vai estar impregnado da palavra de Deus. Existe algo que acontece
que muitas pessoas que leem várias vezes o mesmo texto bíblico, elas todas dizem o mesmo. Toda vez que eu leio esse texto, a revelação que eu tenho é mais profunda. Nunca vai ser igual, nunca será igual. Façam as suas anotações. Deixa com que o seu caderno de anotações se encha. Irmãos, à medida que você pratique esses 5 pontos, não haverá limites, irmãos, para o teu conhecimento, para perguntas que você pode fazer a cada texto lido. Não haverá limites de notas escritas, não haverá limites nas formas de aplicações, como também não há limite, irmãos, de vezes que poderemos ler o mesmo texto sagrado. Nunca será suficiente. A Bíblia é um livro sobrenatural. Ela é um livro espiritual, ela é espírito e vida. Neste exato momento, a Bíblia que você tem aí, ela é espírito e vida. Eu quero deixar um conselho para vocês que é muito importante para que seja praticado diariamente quando você estiver fazendo o seu devocional. Diariamente, após cada estudo, cada devocional, cada leitura que você fizer da palavra de Deus, você precisará selar esse tempo com oração, com busca da presença de Deus. Esse tempo nós classificamos como o tempo de meditar a palavra. Quando nós escutamos a palavra meditação, muitas pessoas gostam de relacionar a religiões orientais, né? Porém, antes que se usassem a palavra meditação em outras religiões ou estilos de vida, a Bíblia já nos orientava a meditar. Como o texto que está lá em Josué, Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, irmão. Que promessa pontual para iniciar um novo ano, pois quem de nós não quer ser próspero? Quem de nós não quer ter um caminho bem-sucedido? Eu quero animar a você a meditar, realmente, verdadeiramente meditar mais e mais na palavra do Senhor. Eu não sei você, mas eu não quero ser um fracasso, eu não quero. Então, eu também não quero... Eu não acredito que alguém de vocês queiram ser um fracasso ou não ser prósperos. E o texto diz que a meditação ela vai resultar em uma vida de prosperidade e de uma vida bem-sucedida. Então precisamos ter a palavra de Deus realmente como nossa ferramenta diária, como nosso pão diário. Salmos 119, 97 vai dizer assim o salmista: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A meditação bíblica nos ajuda, queridos, a encontrar a aplicação do texto estudado. E para isso você precisa ler o texto 1, 2 vezes, várias vezes o mesmo versículo, pensar, repensar várias vezes sobre o mesmo, seriamente pensar na palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo a forma para ser aplicada. A melhor e mais eficaz maneira de se meditar em algum texto bíblico é ler, reler com alta voz várias vezes, enfatizando, retirando uma palavra que esteja ali sendo uma palavra-chave daquele texto, meditando várias vezes nele. Irmãos, esse é o caminho mais simples e eficaz de um desbloqueio do texto sagrado na sua mente. Olha o que diz Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, para que a palavra de Deus, irmãos, habite
more de maneira rica, de forma produtiva em nós, é preciso meditação e oração sobre o texto lido, estudado, o texto do qual nós fizemos o devocional. É necessário que haja oração. A palavra precisa habitar em nós e não apenas se hospedar e logo sair dos nossos corações. Ela precisa fazer morada, viver em nossos corações. Essa palavra lida, escrita, meditada, deve fazer morada em você. Ela está falando com você. E assim, queridos irmãos e irmãs, de uma maneira pequena, rápida e poderosa, a porção da palavra de Deus pode nos dar uma mensagem que pode mudar e fazer a diferença em nossas vidas. O que o texto está falando para você hoje? A Bíblia diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Irmãos, a palavra é como um espelho que reflete a nossa alma. Assim é a palavra de Deus. Precisamos estudar à luz daquilo que somos, não o que os outros são. Essa palavra que estou lendo não é para mim, é para fulano, não é, o Senhor está me dizendo isso aqui, mas eu não tenho nada a ver. Não, leia a palavra à luz à luz de quem você é. O devocional é uma oficina onde fazemos o controle da nossa alma. Quanto mais forte brilhar a palavra em nós, mais claro ficará o que ainda deve ser corrigido e consertado em nossas vidas. Será que a palavra de Deus está verdadeiramente habitada em nós? Será que as verdades dos escritos sagrados estão revelando as impurezas dos nossos corações? Será que a palavra de Deus habita ricamente em nossas vidas ao ponto de estar causando impacto em nossas personalidades? Queridos, não estamos tratando aqui de quanto tempo você está lendo a Bíblia. Estamos tratando de riqueza ou pobreza espiritual. Se a palavra de Deus habita em nós, somos ricos espiritualmente. E se a palavra de Deus não habita em nós, somos miseráveis espirituais. Independente do que estamos vivendo neste momento, quer seja provações, provas, dificuldades, enfermidades, conflitos na família, enfim, a palavra de Deus vai nos ajudar a confrontar todos os desafios das nossas vidas. Podemos ler a palavra à luz do que estamos vivendo, e se ela estiver ricamente em nós, podemos ficar confiantes, tranquilos, pois quem a escreveu é fiel, bom, rico em misericórdia. O Espírito Santo vai trazer o texto à sua memória, à sua mente, no momento certo. Não apenas porque está em nossa mente, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor está escrita nas tábuas dos nossos corações. Em Hebreus 8:10 está escrito: daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por esse motivo, eu quero os motivar a ler, estudar, meditar a palavra. E como o texto que lemos diz, deixe a palavra de Cristo habitar em você ricamente. Assim diz Colossenses 3,16. Outra vez os aconselho a marcar, a escrever, a aplicar e dar testemunho do que Deus está falando com você por meio da sua palavra. Ao finalizar o seu devocional, ore. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo os meios para que o que foi ensinado possa ser aplicado em sua vida. Meus irmãos, essa é a maneira mais básica de ler, de estudar a palavra. E o meu conselho
é que você inicie 2023 dando seguimento ou tentando outra vez cumprir a promessa de ler a palavra, de estudar a Bíblia e viver fazendo a diferença por meio da meditação da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, graça e paz.